Bom dia. Vamos continuar o nosso estudo sobre o mandado de segurança. Já vimos na aula anterior que o mandado de segurança é uma ação constitucional, é uma garantia fundamental frente ao arbítrio da administração pública ou por aqueles que exercem alguma função pública, e que o mandado de segurança tem origem lá nas ordenações filipinas, ingressou no nosso ordenamento jurídico com o nome de habeas corpus, lá na Constituição de 1891, mas teve efetivamente o nome de mandado de segurança só na Constituição de 1934. Bem, na Constituição de 1988, ele está lá disciplinado no artigo 5º, inciso 69. Vimos o que é o conceito de direito líquido e certo, conceder-se-á mandado de segurança para garantir direito líquido e certo. Vimos, então, que direito líquido e certo é fato incontroverso, não direito incontroverso, mas fato incontroverso. Vimos que para a propositura de um mandado de segurança a prova tem que ser pré-constituída, não pode haver produção de prova no decorrer do mandado de segurança, como prova testemunhal, como prova pericial. Vimos que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, e sim precisa um fato concreto. Vimos ainda que mandado de segurança é cabível, mas a sua tem uma natureza residual, ou seja, se cabe habeas corpus, não cabe mandado de segurança. Se cabe habeas data, não cabe mandado de segurança. Vimos a questão da ilegalidade e do abuso de poder, e que o mandado de segurança é cabível contra ato da administração pública. Ou seja, em princípio não cabe mandado de segurança contra particular, a não ser que esse particular esteja exercendo alguma função pública. Bom, e dissemos também na aula anterior que a lei que rege o processo do mandado de segurança é a Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. É sobre essa lei que hoje nós começaremos a falar. Ela, no artigo 1º, ela é um pouco mais explícita do que diz lá o artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Mas, em grande parte, há uma repetição do que lá foi dito. Diz o artigo 1º, portanto, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica. Aqui já vem mais um detalhe. Quem pode impetrar o mandado de segurança? Pessoa física, sim. Pessoa jurídica, também. Pessoa jurídica também pode impetrar mandado de segurança. Então, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação, e agora vem a novidade, ou houver justo receio
receio de sofrê-la, ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Então, o mandado de segurança não é só reparatório, ou seja, quando você sofreu a lesão. O mandado de segurança pode ser utilizado também para se evitar a lesão. É o chamado mandado de segurança preventivo. Mas, professor, ainda não há um caso concreto, mas há uma iminência de acontecer um caso concreto. Podemos fazer uma comparação com o habeas corpus. Tem o habeas corpus preventivo, é que quando você está sendo ameaçado de prisão, e o habeas corpus libertatório, quando você já sofreu a lesão e quer daí o alvará de soltura. No habeas corpus preventivo, você não quer ser preso. Então, você entra com o habeas corpus preventivo pedindo um salvo-conduto. Salvo-conduto é um documento pelo qual se impede a sua prisão. Bom, assim então, como tem o habeas corpus preventivo para evitar a prisão, existe o mandado de segurança preventivo, que é para evitar a lesão. Bem, aí surge aquela questão. Bem, não houve a lesão ainda. Mas há uma ameaça de lesão. Bom, então, você vai impetrar um mandado de segurança contra uma lei, porque ainda não houve o ato de coação, o ato lesivo. Bem, mas como você vai explicar isso se foi dito que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese? Bem, aqui que entra essa peculiaridade do mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança preventivo é impetrado frente à lei de efeitos concretos. Vamos tentar explicar e distinguir entre uma lei em tese e uma lei de efeitos concretos. Uma lei em tese. Essa lei pode não me atingir. Uma lei que diz respeito, digamos, a questões médicas lá, que envolve os profissionais médicos. Bom, ela não me atinge. Então, para mim, aquela é uma lei em abstrato, uma lei relativamente a uma importação de determinados produtos. Não, eu não vou importar, eu não sou importador, então aquela lei também ela não me atinge. Ela, para mim, é de efeitos abstratos. Então, eu não sou atingido por aquela lei. Todavia, existem algumas leis que têm efeito concreto, ou seja, que necessariamente atingem um determinado setor. Vamos imaginar, vamos lá para uma concessionária de veículos. Vem uma lei alterando uma tributação relativamente à venda de carros. Ora, a finalidade da concessionária é a venda de carros. Então, ela não tem como se furtar dessa lei. Ela será necessariamente atingida por essa lei. Isso que é a chamada lei de efeitos concretos. Aquela lei que necessariamente irá atingir alguma pessoa jurídica, alguma pessoa física, ou seja, a pessoa
não tem como evitar de ser atingido por essa lei, por sofrer uma lesão em decorrência dessa lei. Essa lei, então, é considerada a lei de efeitos concretos. E quando existe uma lei de efeitos concretos, é que cabe o mandado de segurança preventivo. Porque não é uma lei em tese, é uma lei que necessariamente irá atingir, irá causar uma lesão a determinado segmento econômico, profissional e etc. Então, quando é cabível o mandado de segurança preventivo? Quando existe lei de efeitos concretos, capaz de causar uma lesão. Ainda a lesão não aconteceu, mas há um iminente risco desta lesão acontecer. Então, por isso que o dispositivo ele vai dizer sempre que ilegalmente ou com abuso de poder qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for e quais forem as funções que exerçam. Bem, então, nesse artigo 1º, nós temos essa novidade, a respeito do mandado de segurança preventivo e do conceito de lei com efeitos concretos. No parágrafo 1º dessa lei, ele vai falar as pessoas que se equiparam a uma autoridade pública. Aí o parágrafo 1º vai dizer: equiparam-se as autoridades públicas para os efeitos dessa lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos. Nós sabemos que partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, teoricamente, atos de pessoa jurídica de direito privado não podem ser objeto de mandado de segurança. São objetos de outros tipos de ações quaisquer, mas não do mandado de segurança. Todavia, esse parágrafo 1º, ele vai dizer, não, os representantes, os órgãos de partidos políticos, os atos praticados por eles, lesivos a B ou C, também podem ser atacados por via de mandado de segurança. E também os dirigentes de pessoas jurídicas ou de pessoas naturais no exercício das atribuições do poder público. É aquilo mais ou menos que nós já explicamos quando lemos a Constituição nesse aspecto. Fala também que os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas que exerçam funções públicas, elas também podem ser consideradas autoridades coatoras para fins de mandado de segurança. A atividade coatora seria mais ou menos como o réu no processo comum, só que nós não chamamos de réu no mandado de segurança a parte passiva, chamamos de autoridade coatora. Bem, essas outras entidades a que eu me referi, elas podem sim ser consideradas autoridades coatoras, porém não cabe o mandado de segurança contra elas relativamente a atos de gestão comercial. Vou tentar dar um exemplo.
eu, como funcionário público, recebo pelo Banco Itaú. Então, o Banco Itaú, relativamente ao meu salário, né, de funcionário público, ele está agindo por delegação do poder público ao fazer o meu pagamento lá, ter a minha conta lá numa agência bancária do Itaú. Então, aquilo é ato de atribuição pública. Pagar o salário de funcionário público é uma atividade pública. Agora, então, relativamente a atos que o banco praticar quanto à minha conta bancária, eu posso usar do mandado de segurança para defender o meu direito. Porque ali o banco está atuando com uma função pública ao pagar o meu salário. Todavia, quando o banco, por exemplo, aprova ou não aprova um financiamento, quando o banco aumenta lá o limite do cheque especial, tal, aí eu não posso entrar com mandado de segurança reclamando meus direitos. Tem outras ações, mas não mandado de segurança, porque aí o banco está agindo com uma gestão comercial. Quando o ato decorre de uma gestão comercial, daí não cabe mandado de segurança. Contra essas entidades, só cabe mandado de segurança quando ele estiver praticando efetivamente um ato envolvendo uma gestão pública, não uma gestão comercial. Vamos adiante. Vamos passar lá para o artigo 5º desta lei, que é muito interessante. Esse artigo 5º ele vai falar das hipóteses em que não se concederá um mandado de segurança. Relativamente ao artigo 5º, há vou dizer, um silêncio eloquente, há uma grande novidade, não pelo que ele diz, mas, na verdade, pelo que ele não diz. Vou tentar explicar. Na lei anterior, em nome da independência dos poderes, não cabia mandado de segurança contra ato de punição disciplinar. Digamos, o executivo abriu um processo administrativo contra uma determinada pessoa, aplicava a essa pessoa uma pena e essa aplicação da pena não poderia ser discutida no judiciário através de mandado de segurança. Só poderia ser discutida em duas situações. Se o processo administrativo contivesse alguma falha, não foi dada oportunidade para a defesa, não foi garantido o contraditório, alguma falha. Daí cabia mandado de segurança para sanar essa falha, para anular o processo administrativo em razão desta falha. Ou que a punição fosse aplicada por uma autoridade pública incompetente. Digamos, a competência do governador do estado e a punição foi aplicada pelo secretário de segurança. Então, nessas hipóteses em que ou o processo administrativo era nulo, ou a autoridade que aplicou a pena era incompetente, nessas duas hipóteses, cabia o mandado de segurança para anular o ato, digamos, um ato dimissionário, sei lá.
Mas não poderia, através do mandado de segurança, haver a investigação ou a modificação da pena administrativa. Ou seja, se foi aplicada a pena de demissão, não poderia, no mandado de segurança, o juiz dizer: não, essa pena de demissão foi aplicada de uma maneira muito grave, não podia, tinha que ser no máximo uma pena de suspensão. Não se poderia entrar no mérito da pena administrativa. Só se poderia analisar o aspecto formal, repito, da nulidade do processo ou da autoridade incompetente. Bom, eu tive um caso, eu fui juiz em Londrina, e lá aconteceu um assassinato, lá uma empregada doméstica amanheceu toda esfaqueada, morta lá num corredor de um determinado andar, e daí quem matou, quem não matou, ninguém sabe. Foi enterrada e o inquérito concluiu que era um crime insolúvel. Não sabia quem matou. Aí veio um promotor novo na comarca e, examinando os inquéritos, olhou esse e falou: não, mas como insolúvel? Estou vendo aqui a fotografia da vítima toda arranhada, toda esfaqueada. E normalmente isso aqui houve uma briga entre ela e a assassina, ou o assassino. Mas a arranhada deve ter sido uma briga entre mulheres. E ele raciocinou de uma maneira muito simplória. Olha, quem já viu briga de mulher sabe que a primeira coisa que uma mulher faz é agarrar no cabelo da outra, né? E dentro desse raciocínio simples, o promotor falou: deve ter algum pedaço de cabelo, alguma coisa, ou de pele, embaixo da unha da vítima. E pediu a exumação. Feita a exumação, não é que o promotor tinha razão, encontrou-se um fio de cabelo ali embaixo da unha da vítima. Bem, agora já se sabe quem foi a assassina. Só fazer o DNA. Havia uma desconfiança que a assassina tinha sido a patroa, com quem a vítima havia tido uma discussão muito grande poucos dias antes. Então, é só fazer esse DNA e já se sabe quem é a assassina, né? Bem, pegaram esse fio de cabelo e mandaram para o médico legista. O médico legista, acho que deu com a língua nos dentes: onde é que eu vou guardar esse fio de cabelo, sei lá, andou conversando demais. E aconteceu o quê? Aconteceu que desapareceu esse fio de cabelo lá do seu consultório. Abriu-se um processo administrativo contra ele, porque a patroa foi a júri e foi absolvida por falta de provas. Abriu-se um processo administrativo contra esse médico e esse médico foi demitido a bem do serviço público. Esse médico impetra o mandado de segurança dizendo: bem, o processo está correto. A autoridade que vai me exonerar é o governador do estado, é a autoridade competente. Não há falha nenhuma no processo administrativo. Mas a pena de demissão que está sendo proposta
é muito grave, é desproporcional ao meu ato. Eu tenho 25 anos de trabalho como médico legista. Nunca tive uma falha, uma falta qualquer dentro da minha ficha profissional. E agora serei exonerado a bem do serviço público por essa falha de ter extraviado, sei lá, perdido esse bendito desse fio de cabelo. A pena é muito grave. Eu quero uma pena menor. Bem, pela lei antiga, o Poder Judiciário não podia examinar se a pena era grave ou não. Só podia examinar se o processo, repito, tinha alguma falha ou a autoridade não era competente. Nessa nova lei, essa lei 2016, não há mais este inciso, ou seja, não há mais essa proibição de mandado de segurança frente à punição disciplinar. Não há. Portanto, diante dessa omissão da nova lei 12.016, hoje é perfeitamente possível impetrar-se mandado de segurança para se discutir a dimensão da pena. É possível dizer, não, essa pena de demissão ela é desproporcional. Eu tive um caso, um dia desses, de um policial. Um policial foi demitido porque ele tinha usado um cabrito para fazer uma compra no supermercado. Deixa eu esclarecer melhor. Cabrito é o nome que se dá para aqueles veículos furtados que estão lá na delegacia de furtos e roubos e o dono não apareceu ou não sabe quem é, e afinal o veículo está lá no pátio. E esses veículos, tudo bem, não é certo, mas eles são normalmente usados por alguns agentes policiais, não é? Isso é uma prática comum, não estou dizendo que a prática está certa, mas é uma prática comum. E esse policial pegou um desses veículos e foi até o supermercado, fez as compras, levou para casa e voltou com o, aspas, cabrito para a delegacia e estacionou lá o veículo. Não sei o porquê, porque, repito, isso é uma prática corriqueira. Esse policial foi denunciado em razão deste fato e foi demitido. Ora, nós achamos que a demissão era exorbitante, era uma pena desproporcional em relação ao fato cometido. Na legislação anterior, nós não poderíamos fazer nada. A autoridade é a competente, o processo está regular, então, por mais que seja exorbitante a pena, grave demais a pena, desproporcional a pena, não cabe mandado de segurança, não cabe a nós corrigirmos isso. Pela nova lei, repito, é possível sim nós analisarmos a razoabilidade da pena aplicada. Então, essa é outra grande novidade que a Lei 12.016 trouxe. Mas aí ela trouxe porque ela não repetiu essa proibição que tinha na lei anterior. Então, o silêncio dela possibilita que o judiciário do mandado de segurança analise a razoabilidade ou não da pena a ser aplicada. Bom, agora vamos para o que está escrito, né? Até agora nós falamos sobre o que não está escrito. Vamos falar sobre o que está escrito. Bem,
Diz, portanto, o artigo 5º, não se considerar mandado de segurança quando se tratar, e agora a primeira hipótese. Nesse artigo 5º, nós temos atos administrativos e atos judiciais em relação aos quais não cabe o mandado de segurança. Esse primeiro ponto é de um ato administrativo. Diz, então, o inciso 1º, repetindo o caput, né? Não se considerar mandado de segurança quando se tratar, 1, de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Bom, nós temos vários processos administrativos, não é? Eu vou dar o exemplo de um para ver se nós conseguimos entender melhor essa questão. Eu tenho, por um dos meus hobbies, brigar com a Receita Federal. Acho que nos últimos 10 anos, todo ano, eu tenho brigado com a Receita Federal. Eu não digo mais que eu não caio em malha fina. Eu não caio porque nunca saio de malha fina. Então, quando você está lá já na malha fina, você não vai cair na malha fina, porque você nem saiu da malha fina, não é? Bem, e eu tenho uma briga constante com a Receita Federal. Eu entendo que é inconstitucional aquele limite com as despesas de instrução do seu dependente. Eu digo que se eu tenho uma despesa com instrução, eu tenho o direito de deduzi-la por inteiro, porque a obrigação do Estado é uma obrigação com a educação. Se o Estado não consegue atender a educação de uma maneira plena, e eu tenho que recorrer a entidades particulares, eu tenho o direito de deduzir integralmente essas minhas despesas com educação, e não só parcialmente, como diz a lei do imposto de renda. Então, por exemplo, eu tenho 4 filhos, uma estudava medicina, numa faculdade particular, outra estudava direito também, numa faculdade particular, enfim, outro estudava lá, o mais novo, positivo, engenharia. Então, todos meus filhos estudavam em escolas privadas. Eu tinha uma despesa enorme. Não vou dizer exato, vou falar aproximado, né? Digamos, eu tinha uma despesa com instrução de 10 mil por mês. Chegava no final do ano, eu tive uma despesa de 120 mil. Eu poderia deduzir quanto? Se pode deduzir apenas, parece-me que 9 mil reais. Mas eu gastei 120. Não, mas tem um limite de dedução e esse limite é de 9 mil reais. E eu deduzia integralmente, ou seja, os 120, alegando que eu era obrigado a pagar imposto de renda sobre uma renda líquida e não sobre uma renda bruta. E se eu tivesse que pagar imposto de renda sobre aquilo que eu gastava com a instrução dos meus filhos, eu estava pagando imposto de renda sobre uma renda bruta também, além da renda líquida. Bom, aqui
a Receita Federal, aqui, né, vamos dizer aqui do Paraná, glosava a minha declaração. E eu tinha um recurso. Eu não precisava me conformar com essa glosa e sem deferimento da minha dedução. Eu podia recorrer para o Conselho de Contribuintes. Era um recurso administrativo. Um recurso administrativo. Então vai dizer lá, ato do qual caiba recurso administrativo. A glosa do meu imposto de renda, dizendo você não pode deduzir tudo isso, tem que deduzir só lá os 9.000, ou em deferimento, então, da minha dedução integral, desse ato, cabe um recurso administrativo. Para quem? Para o Conselho de Contribuintes. E e com efeito suspensivo, ou seja, enquanto o Conselho de Contribuintes não julgar o meu recurso administrativo, não pode a Receita me cobrar aquilo que ela acha que tinha direito de me cobrar, com a glosa da minha declaração. Então, esse recurso administrativo tem que ter efeito suspensivo. Suspende a execução. Porque se ele tiver só recurso com efeito devolutivo, ou seja, o recurso para o Conselho de Contribuintes não impede que a Receita, desde já, me execute cobrando aquela diferença que ela entende que tem direito, aí caberia o mandado de segurança para evitar que ela me cobrasse. Mas, tendo o recurso administrativo efeito suspensivo, basta o recurso administrativo para evitar que a Receita, desde logo, venha me cobrar aquilo que ela entende que lhe é devido. Então, o recurso administrativo tem que ter efeito suspensivo para que não caiba o mandado de segurança. Até porque, se tem efeito suspensivo, a lesão ainda não ocorreu. Não ocorreu. Bastou eu entrar com esse recurso administrativo que a Receita fica impedida de me cobrar aquilo que ela entende devido. Mas continua o dispositivo falando. Independentemente de caução. Bom, repetido então. Não se considerará mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Anteriormente, para eu entrar num caso como esse que eu estou falando, com um recurso administrativo, suspendendo a cobrança da Receita, eu tinha que depositar 15% daquilo que a Receita entendia como devido. Era uma espécie de caução. Bom, então, se eu tinha que depositar 15% sobre o imposto que a Receita entendia devido, aí cabia mandado de segurança. Como agora eu não tenho que depositar nada, eu entro com o recurso administrativo que suspende a cobrança por parte da Receita. E não há necessidade desse depósito, caução de 15%. Aí, então, relativamente a esses recursos administrativos que têm efeito suspensivo e não exigem caução, não cabe mandado de segurança. Repito, se o recurso administrativo tiver efeito meramente devolutivo, ou seja,
admite a cobrança desde logo por parte da Receita, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, aí cabe o mandado de segurança. Se o recurso administrativo tem efeito suspensivo, mas exige caução, cabe mandado de segurança. Só não é cabível o mandado de segurança quando o recurso administrativo tem efeito suspensivo e não exige caução. Bem, essa então é agora, pela Lei 12.016, a primeira das hipóteses relativamente ao não cabimento do mandado de segurança. Bom, então, hoje nós começamos a estudar a Lei 12.016, vimos que essa lei ela vai ampliar um pouco os dizeres sobre mandado de segurança em relação àquilo que estava na Constituição, vai falar que cabe mandado de segurança quer por pessoa física ou natural ou pessoa jurídica, e que cabe também o chamado mandado de segurança preventivo, que cabe o mandado de segurança reparatório, quando a lesão já aconteceu, mas também cabe o mandado de segurança preventivo, para evitar que a lesão aconteça. E o mandado de segurança preventivo está relacionado com a chamada Lei de Efeitos Concretos. Vimos também as entidades que são comparadas com a autoridade pública para fins de responderem um mandado de segurança. A parte passiva do mandado de segurança não é chamada de réu, é chamada de autoridade coatora. Então, ali o parágrafo 1º do artigo 1º menciona algumas autoridades que, apesar de não ser uma autoridade pública, exercem uma função pública e, como tal, elas podem responder um mandado de segurança. Vimos ainda que essas pessoas que não são autoridade pública, mas que exercem uma função pública, elas respondem como autoridade coatoras nos atos relativamente à função pública e não atos de gestão comercial. E começamos a ver as hipóteses em que não cabe mandado de segurança, trazendo essa novidade relativamente a um silêncio da Lei 12.016 sobre uma proibição que existia na lei anterior, proibição essa que dizia a respeito ao quantum da pena administrativa, que o judiciário não poderia interferir no mérito da pena administrativa e nem na extensão da pena administrativa nos processos administrativos disciplinares. Só poderia analisar se o processo disciplinar tramitou regularmente e se a autoridade que aplicou a pena era a autoridade competente, mas não poderia entrar no mérito do quantum da pena. Se foi demissão, se foi suspensão, 120 dias, o judiciário não podia dizer, não, para esse tipo de infração administrativa bastaria uma advertência, não podia fazer, não podia analisar esse aspecto. Mas agora
diante da omissão da nova lei a respeito dessa hipótese, é possível, portanto, que se utilize do mandado de segurança para se discutir o quantum da pena, não só a parte formal do processo e nem da competência da autoridade que aplicou a pena, mas pode-se discutir a proporcionalidade, a razoabilidade da pena em si. Aí, recordamos, começamos a estudar agora a primeira hipótese de não cabimento do mandado de segurança prevista no artigo 5º, inciso 1º, que diz respeito aos recursos administrativos. Então, aqueles atos administrativos que comportam um determinado recurso, chamado recurso administrativo, e não cabe mandado de segurança quando esse recurso administrativo tiver efeito suspensivo daquela punição. Porque se o efeito for meramente devolutivo, ou seja, já poder ser executado aquela multa ou aquela punição administrativa, aí cabe mandado de segurança, se o recurso administrativo tiver efeito meramente devolutivo. Não cabe recurso administrativo quando o recurso administrativo... não cabe mandado de segurança quando o recurso administrativo tiver efeito suspensivo, ou seja, suspender o ato de punição, suspender a multa, não é? Suspender a pena aplicada. Então, se tiver efeito suspensivo, daí não cabe o mandado de segurança. Mas, além disso, tem que ter o efeito suspensivo e não exigir caução. No exemplo que eu disse, da questão de impostos, era necessário que você recolhesse 15% daquele imposto que você ia discutir. Ora, se for exigível caução, aí também cabe mandado de segurança. Mesmo que tenha efeito suspensivo o recurso administrativo, mas exigir caução, cabe também mandado de segurança. Só não cabe mandado de segurança se o recurso administrativo tiver efeito suspensivo e não exigir caução. Muito bem. No próximo bate-papo, iremos verificar outras hipóteses de não cabimento do mandado de segurança. Iremos estudar a liminar do mandado de segurança, os prazos em mandado de segurança, a coisa julgada no mandado de segurança, o crime de desobediência no mandado de segurança e assim por diante.